de hoje, do livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz. Obstáculos. Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim, como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar, e sim trabalhar. Depois de um problema, aguardar outros. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Nos dias de catástrofes, nada de cólera ou acusação contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremetidas do mal. Plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que, se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. E assim, com o nosso coração agradecido por estarmos nessa casa de luz, de bênçãos, que tanto nos acolhe, nos orienta, agradecidos a Deus por esta oportunidade de mais uma reunião pública da casa, nós te rogamos também, Senhor, neste momento de oração, de vibrações, por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que sofrem algum mal neste momento, por todos os que estão nos orfanatos, nos asilos, nas penitenciárias, nos becos escuros das ruas e até em lares onde a discórdia esteja prevalecendo, Senhor, que a tua faísca, uma faísca do teu amor, possa chegar nos corações aflitos neste momento. Te rogamos também pelos nomes que estão assistindo, que possam ser assistidos pela espiritualidade bondosa da casa e por toda a água ser frutificada, para que cada um possa receber exatamente o medicamento que necessita. Te rogamos pela nossa irmã que vai fazer o estudo de hoje e te agradecemos, Senhor, mais uma vez por tudo, sabendo que está juntinho a nós, mas que nós muitas vezes não o percebemos. Obrigada, Senhor. Que a tua paz se faça conosco. Que assim seja, graças a Deus. Bom, agora a palavra está com a nossa irmã Delma. Boa tarde, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre Divaldo Franco, que nos deixou agora, recentemente. E vamos conversar sobre a trajetória dele. Eu procurei fazer uma biografia mais resumida, porque o que eu quero mesmo é contar os casos dele, né? São os nossos exemplos, né? A gente aprende muito com os exemplos dos nossos irmãos, com a vida, com o que ele deixou de legado para a gente, como ele raciocinou sobre certas coisas, quais foram as ações dele. Então, primeiro a gente vai ver como é que começou Divaldo Franco, um homem comum, como todos nós. Então, uma biografia sintética. Diz assim: nasceu dia 5 de maio de 1927, em Feira de Santana, na Bahia, e morreu dia 13 de maio de 2025, exatamente 98 anos. Ele nasceu no mesmo mês que desencarnou. Coisa, né? Um dos principais divulgadores da doutrina espírita,
né? Divaldo Franco, ele divulgou a doutrina espírita pelo mundo inteiro. Viajou pelo mundo inteiro, como faz Haroldo Dutra, Rossandro Klinge. Chico também é conhecido no mundo inteiro, mas ele não viajou tanto como Divaldo, né? Que a tarefa dele era outra. A gente tem que se ater que cada pessoa tem a sua tarefa. Mesmo na tarefa doutrinária, espírita, que é o nosso foco de hoje, cada um tem a sua tarefa. Chico tinha a tarefa dele de fazer livros. Ele precisava instruir, não somente nós espíritas, mas o mundo inteiro, para que o mundo conhecesse essa maravilha que é a doutrina espírita. Fizesse o mundo raciocinar sobre a sua própria fé. Então, o Divaldo tinha outra tarefa. Então, ele era professor, médium, escritor, orador e filantropo. Ele era professor porque ele diplomou-se como professor primário em 1943. Achei uma afinidade com o Divaldo Franco. Eu também me formei como professora primária, né? E a outra coisa que eu me afinizo com o Divaldo é que ele discute com os espíritos, quer dizer, ele discutia, né? Ele discutia com a Joana, quando a Joana falava, faz isso, Divaldo. O Divaldo falava, não, senhora. Isso eu não vou fazer, não. Depois ele fazia, como eu também. Mas eu também faço isso. Trabalhou como escriturário no antigo IPASE, em Salvador. Aposentou-se em 1980. Então, como Chico também foi funcionário público, Divaldo também foi. E trabalhou o tempo que ele tinha que trabalhar e se aposentou nessa tarefa. Junto com todas as tarefas que ele tinha, mediunicamente, de visita, né? de ir a outros lugares, né? Quando ele trabalhava, procurava lugares mais rápidos, que ele pudesse voltar para trabalhar. Mas depois que ele se aposentou, né? Em 1980, faz muitos anos, né? Então ele conseguiu viajar mais ainda, né? Às vezes, abrindo parênteses aqui, a gente recusa tarefas na casa espírita ou em outras tarefas que a gente pode fazer para ajudar os outros, porque a desculpa que nós damos é, mas eu trabalho fora, eu trabalho de tal hora a tal hora, eu tenho família, eu tenho filhos, mas a gente adapta a nossa realidade à tarefa que a gente pode assumir. E quando a gente se aposenta, a gente aumenta as tarefas. Porque trabalhar no bem não é fácil, mas o salário é alto. O salário é muito alto quando a gente trabalha para Jesus. Ele nos ampara nos momentos em que a gente nem sabia que estava precisando de ajuda. Fora a paz que a gente sente no coração, trabalhando no bem. Então, não tem desculpa para a gente dizer que não pode assumir uma tarefa. Os evangelizadores da casa, a grande maioria trabalha. Mas eles vêm à noite, numa quarta-feira, dá para ele vir. Ele vem e evangeliza. Os médiuns da casa espírita também trabalham. Chegam cansados do trabalho. Eles chegam cansados do trabalho e vêm para a casa espírita. O expositor, que aqui está fazendo a palestra, ele prepara a tarefa dele em casa e ele coloca na escala, que a gente tem uma escala, somos organizados. Tem uma escala que diz assim, dia 16 de junho, vai fazer a palestra tal dia. Né? Vai fazer a palestra e me dá um tema. Se eu não puder naquele dia, que eu tenho um compromisso qualquer, eu ligo para quem organiza e falo assim, olha, nesse dia não dá. Porque eu tenho médico, porque eu tenho que fazer alguma coisa, mas pode me trocar para tal dia eu posso. E é assim que a gente vai fazendo, né? Vai se adequando à nossa agenda por enquanto. Quando a gente se aposenta, né? Apesar de que espírita não se aposenta, a gente só se aposenta do trabalho que a gente é remunerado materialmente, mas aí dobra depois o trabalho que a gente faz na casa espírita.
né? Porque a gente está trabalhando pelo nosso espírito imortal. Então, eu não tenho mais necessidade de cumprir horário, eu não tenho que chegar às 8 da manhã no meu trabalho e sair às 7. Não preciso mais, que agora eu estou aposentada. Então, eu vou usar desse tempo. O que eu posso fazer na casa espírita? Ah, não quero me ocupar muito. Escolhe uma tarefa e vem fazer essa tarefa. É para o seu espírito imortal que você está trabalhando. Fechei o parênteses. Vamos lá. Ele fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção em setembro de 1947. Médium desde criança, apresentava diversos tipos de mediunidade, efeitos físicos e espirituais, com destaque na psicografia, né? Ele trabalhava na materialização, né? Divaldo doava ectoplasma. Mas depois a tarefa muda, porque a tarefa do médium é de acordo com o que os espíritos necessitam. Aí a pessoa fala, eu tenho muitas mediunidades, mas no decorrer da vida, os espíritos vão precisar que você ocupe uma tarefa, e aquela tarefa você vai usar aquele tipo de mediunidade. Então aquelas outras mediunidades não vão ser usadas por enquanto. Porque você tem uma tarefa, que a gente tem mediunidade para cumprir tarefa. Não é para as pessoas saberem que a pessoa é médium, cara. Fulano é médium. Você é amigo dele. Vai que ele começa a ver as coisas, né? Eu posso perguntar para ele as coisas, o que eu vou fazer da minha vida, né? Porque tem gente assim ainda, gente, que acha que médium pode dizer como é que a pessoa direciona a sua vida. Pobre do médium, né? O médium, vocês têm que orar muito quando souber que uma pessoa é médium, tá? Orem muito por eles. Que o médium vive em dois mundos. Em dois mundos. O plano espiritual e o plano material. Né? Às vezes ele está desconfortável num lugar. E é porque ele está sentindo o plano espiritual. Pode ser em qualquer lugar. No ônibus, na rua, em casa, dentro do centro espírita, na família. Se o médium mudou um pouco o comportamento, olho nele. Está sentindo alguma coisa? Vamos orar? Vamos fazer alguma coisa? O médium tem uma vida difícil. Eu sempre falo para os casais, né? Se o marido ou a esposa é médium, tenha mais paciência. Porque a prova é para você também. Tá? Para dar uma ajudinha nela, ou nele. Bom, agora eu vou falar da psicografia, porque Divaldo também fez livros, vários livros. Então, o primeiro livro do Divaldo foi Messe de Amor, feito pela Joana de Ângeles, aquele espírito que é a mentora dele nessa encarnação. E ela psicografou por ele muito tempo com o nome de um espírito amigo. Ela não dizia o nome, mas Divaldo insistia. Mas eu queria saber qual é o seu nome, me diga qual é o seu nome. Eu quero me reportar à senhora pelo seu nome. Ela falou, então tá bom, Divaldo, vou te dar um nome. Aí criou Joana de Ângeles. Por que ela aparece sempre vestida de freira? Porque ela foi freira em várias encarnações. Né? Então, essas histórias, essas psicografias que Joana de Ângeles passou para o Divaldo com o nome de espírito amigo e depois com o nome dela, ela que fez a coletânea de mensagens e compilou nesse livro Messe de Amor. O segundo livro é Filigranas de Luz, pelo Tagore. Né? Tagore psicografou algumas mensagens para ele. Ele teve publicado 240 livros, totalizando mais de 4.500.000 exemplares. Olha quanto livro que rodou o mundo. Dessas obras, houve 80 versões para 15 idiomas.
Eu coloquei alguns idiomas aí, porque quanto mais eu pesquisava, mais idioma aparecia. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou colocar só alguns aqui. Porque não foram só 15 idiomas, foram muito mais do que isso. Então, alemão, castelhano, esperanto, francês, italiano, polonês, tcheco, braille e muitos outros. Os livros englobam uma grande variedade de estudos literários em poesia, romances e narrações abrangendo temas filosóficos, doutrinários, históricos, infantis, psicológicos e psiquiátricos. Esses psicológicos e psiquiátricos são da série de Joana de Ângeles, porque Joana de Ângeles se especializou nisso. Ela fala muito da questão psicológica, a questão psiquiátrica. Até na casa aqui nós temos um estudo sobre os livros de Joana de Ângeles, que é muito interessante. Quem tem essa curiosidade de saber mais sobre a psicologia à luz... Oi. Qual seria esse estudo? São dos livros de Joana. Agora, eu não estou sabendo qual é que ela está estudando agora, né? Porque o grupo já tem algum tempo, né? Aí eu não sei, mas a gente pode se informar, tá bom? Então, quem tem interesse nisso, de saber da parte psicológica, à luz da doutrina espírita, que é uma grande diferença, né? A doutrina espírita colocar as suas luzes esclarecedoras sobre o tema, vamos estudar. Gente, isso clareia o nosso entendimento. E nós espíritas temos a fé raciocinada. A gente raciocina sobre o que a gente acredita. Porque quando a gente raciocina, aprende, introjeta o conhecimento, ninguém vai nos tirar do caminho certo. Não é um TikTok da vida, não é lá um youtuber que vai falar uma bobagem e você vai... Ih, é mesmo, será que ele tem razão? Não tem não, porque eu estudei. Eu sei que isso que ele está falando é um devaneio, porque ele não estuda. Então nós temos que priorizar o nosso espírito eterno. O que nós conhecemos, aonde que nós estamos levando o nosso conhecimento. A nossa querida presidenta da nossa casa, a Isaura, há muitos anos atrás, ela falou assim, eu cheguei numa idade em que a gente tem que escolher o que eu quero para a minha vida. Escolher de bom. Lembrar que eu sou um espírito eterno. Então eu tenho que escolher o que eu leio, quais são os meus amigos, quem eu ponho dentro da minha casa, quem eu convivo. Não é escolher assim, não, eu quero mais amizade com aquela pessoa. Não, é saber que aquela pessoa tem a limitação dela. É a limitação do amigo. A gente não conhece tanta gente? O pastor Cláudio Duarte fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, a gente conhece uma pessoa, ele é meu amigo, eu gosto muito dele, mas aquele amigo é ótimo para viajar. Nossa, e a gente se diverte com ele, mas eu não posso prestar dinheiro a ele. É o limite do amigo. Esse amigo é trabalhador junto comigo, aonde eu vou ele está junto, me ajuda em tudo, mas eu não posso contar segredo para ele, porque se eu contar ele conta para todo mundo. Entendeu? A gente não precisa se afastar das pessoas, é só conhecer o limite dele. Conhece o limite dele. E aí você convive com todo mundo, né? Então essa era a propaganda que eu fiz da Joana de Ângeles, né? Continuando aqui. Muitos autores espirituais escreveram por ele, entre eles Manuel Filomeno de Miranda, Vitor Hugo, Amélia Rodrigues, Pastorino, Bezerra de Menezes e tantos outros, né, que escreveram sobre ele. Tanto que em alguns seminários que ele fazia, ele até recebia o Dr. Bezerra de Menezes, lembra? Isso correu o mundo, né? Ele se transfigurava e o Dr. Bezerra passava mensagens por ele. Bom, esse é um livro muito legal. É um livro chamado A Veneranda Joana de Ângeles. Ela é escrita por Divaldo e Celeste Santos, né, uma parceria. Consta a biografia do médium baiano e de sua mentora espiritual, Joana de Ângeles.
Então, quem tiver interesse de conhecer quem foi Divaldo, até em outras existências, né? E Joana de Ângeles, esse livro é uma boa dica, né? Para a gente ler. Porque agora que o Divaldo desencarnou, todo mundo vai querer saber alguma coisa do Divaldo, né? Se aprofundar. Então, quem era ele? Né? A curiosidade fica mais aguçada. Então, é muito interessante, porque a biografia da pessoa conta muito dela. E a biografia nos ensina. A gente tira os exemplos para a nossa vida, que é muito importante, porque a biografia não conta só as coisas boas, né? Conta as tristezas, os perrengues que eles passaram também. Bom, agora vamos falar da Mansão do Caminho. Mas antes de falar da Mansão do Caminho, Divaldo, vou pegar a cola aqui. Divaldo, quando tinha 17 anos, ele teve um sonho. E ele sonhou que ele já estava mais velho, né, que ele sabia que era ele, mas ele estava bem envelhecido, junto com muitas crianças. Né? Ele devia ter pensado assim, eu sou professor, né? Crianças, então eu vou ficar mais velho cuidando de crianças, dando aula, alguma coisa assim. Ele tinha 17 anos. Né? Ele tinha o desejo lá de ser professor. Não tinha nem feito, acho que não tinha nem se formado ainda. Então ele pensou isso, mas ele ficou meio pensativo, né? E aí ele partilhou esse sonho, contou esse sonho para o melhor amigo dele na época, que era um pouco mais velho com ele, que tinha 21 anos, que era o Nilson. O Nilson fundou com ele a Mansão do Caminho. Partiu de um sonho que ele teve aos 17 anos. E aí tudo foi se encaminhando para que isso acontecesse. Então vamos falar da Mansão do Caminho. Divaldo Franco, junto ao seu amigo Nilson de Souza Pereira, fundaram em 1952, em Salvador, a Mansão do Caminho. Instituição que acolheu e educou sob o regime de lares substitutos. Em 20 casas-lares, educou 600 filhos adotivos. Hoje emancipados, a maioria com família constituída. Hoje a Mansão do Caminho é um complexo educacional com 83 mil metros quadrados. 83 mil metros quadrados construídos, gente. 50 edificações que atendem a 3 mil crianças e jovens de famílias de baixa renda em Salvador. Então, uma coisa dessa não foi construída do dia para a noite. 1952. Esses lares substitutos é uma ideia muito interessante. Ele montava casinhas em que uma mulher seria a mãe daquelas crianças. E crianças que foram abandonadas pela família, que tinham alguma questão, que não podiam ficar com a família, iam para essas casas. E essa mulher cuidava deles como se fossem filhos. Né? Alimentava, dava banho, cuidava de todas as necessidades materiais e o Divaldo e as pessoas que trabalhavam lá cuidavam da parte espiritual, levavam a médicos, cuidavam. Então ele começou a fazer essas casinhas e colocando crianças lá. O mais interessante é como começou isso, né? Onde que Divaldo foi arrumar essas crianças? O que ele fez para ter 600 filhos registrados no nome dele? Tá? Registrados no nome dele. E do Nilson, né? Aí eu vou contar porque que o Nilson trouxe nessa história. Ele conta que um dia ele estava andando lá por Salvador e achou um bebê jogado no lixo. E ele pegou aquela criança, ficou tão conduído daquela criança, levou para casa, cuidou, alimentou. Ele falou assim, esse vai ser meu filho, eu vou adotar ele. Pegou aquela criança, levou, quer dizer, não pegou a criança não, foi no cartório. Naquela época, né, 1950, o homem podia chegar lá, não precisava ter certidão de nascimento. Hoje em dia a pessoa tem que ir para o hospital, né? A mulher tem que
ir no hospital, tem a criança lá, hoje em dia registra até no hospital, né? Então, hoje em dia tem uma burocracia, mas naquela época não. Se o homem chegasse lá e falar, é meu filho, vem registrar, pronto, estava resolvido, cartório registrado. Aí chegou lá e falou assim, vim registrar meu filho. Aí o cara do cartório falou com ele assim, qual é o seu nome? Ele deu até um nome indígena para a criança. Deu um nome para ele. Nome, Divaldo Pereira Franco. Nome da mãe? Não tem não, senhor. Aí ele falou, como não? A criança pode não ter pai, mas não ter mãe? Não é possível. Tem que ter mãe. Não tem não, senhor. O senhor vai pensar direito aí, depois o senhor volta para registrar, porque tem que ter mãe. Não é possível. Aí nisso aparece em espírito Alta de Souza, que é um espírito famoso pelas poesias que ela faz, e falou para o Divaldo, Divaldo, pode registrar no meu nome, já morri mesmo, registra no meu nome aí, não tem problema não, eu e você vamos ser os pais dessa criança. Aí Divaldo voltou lá, falei, pronto, já lembrei do nome da mãe da criança, é Alta de Souza. Aí botaram lá e foi o primeiro registro. E 7 meses depois que ele registrou essa criança, ele achou outra criança, abandonada. Cuidou da criança, foi lá no cartório. Eu vim registrar uma criança. Aí o cara do cartório, tabelião, falou assim, não é possível. 7 meses atrás só veio registrar uma criança. Não dá tempo de nascer outra. Aí ele falou, não, prematuro. Não pode registrar. E registrou. Só que teve uma hora que era tanta criança que ele registrou que o tabelião falou, olha, seu Divaldo, eu gosto muito do senhor e tudo, mas não dá mais para o senhor registrar o seu nome, é criança demais. Aí ele falou, então pode botar no nome do Nilson. E começou a botar no nome do Nilson, sem consultar o Nilson. Pior foi isso, sem consultar, ele só foi saber depois que tinha filho registrado. Mas assim começou a história de Divaldo. E aí depois ele fez convênios, né? E aí a própria prefeitura começou a ajudar e as crianças em risco social acabaram indo para lá e aí foi crescendo a casa. Mas 600 são da responsabilidade dele, que ele registrou como filho. Bom, agora vem os casos do Divaldo, que eu acho o melhor. Eu vou contar alguns casos do Divaldo aqui, porque o Divaldo é uma pessoa, né? Porque a gente sabe que a morte não existe. Então, ele não partiu, ele só está invisível aos nossos olhos, né? Ele deixou aqui um legado, ele deixou a alegria de viver. Esses dias eu vi uma reportagem, vocês devem ter visto também, uma entrevista dele com Jô Soares. E o Jô Soares falando com ele assim, nossa, quantos anos o senhor tem? Naquela época, ele tinha 89. Aí ele falou assim, 89 anos. Todo feliz, né? Que sorrisão dele. Ele, nossa, será que isso pega? Aí ficava passando a mão do Divaldo, né? Aí o Divaldo falou assim, eu descobri o grande segredo da vida, Jô Soares. O grande segredo da vida é a alegria de viver. Eu sou muito feliz em viver, agradeço a minha vida. E aí ele foi falando muito tempo, falou sobre a doutrina, falou sobre a Casa do Caminho e tudo, mas naquela alegria dele. Bom, ele era uma pessoa muito alegre, então todo caso que ele contava era pra gente rir, né? No YouTube está lotado, gente, de casos. Bota Divaldo Franco, casos engraçados, vocês vão rir, vai não poder mais. Mas eu vou começar aqui, né? Primeiro caso, é o caso de um sapato. Divaldo estava começado na repartição pública e ele passou numa vitrine, que ele sempre disse que ele era uma pessoa vaidosa, tanto que ele pintava o cabelo, né? Pintou o cabelo até desencarnar. Então, ele falou que ele passou por uma sapataria e tinha um sapato lindo, um sapato branco e marrom de camurça. Até ele fala no vídeo assim, hoje em dia ele é horrível. Todo mundo que olhasse aquele sapato, mas que coisa horrorosa. Mas para mim,
era a coisa mais linda que eu tinha visto. E todo dia eu passava na frente da sapataria namorando aquele sapato marrom e branco de camurça. Só que o preço dele era o preço do meu salário mensal. E eu sabia que eu não podia comprar. Mas aí o dono da loja, vendo que o Divaldo passava e admirava o sapato, falou com o Divaldo: o senhor gostou do sapato? Ele falou: muito. Eu falei: o senhor gostaria de comprar? Ele falou: gostaria. Aí ele falou assim: mas eu não posso. Minhas posses, né, que ele falava muito bem, as minhas posses não permitem. Aí ele falou assim: mas eu posso fazer em parcelas para o senhor. Aí ele falou: gente, naquela época, você falar uma pessoa que ia comprar alguma coisa em parcelas era humilhante. Porque a pessoa que comprava em parcelas dava atestado que era pobre. E eu não queria dizer para ele que eu não tinha condições. Mas o sapato me chamava. Eu olhava o sapato. Ninguém comprava porque o sapato era caro. Eu olhava aquele sapato. Aí resolvi jogar o meu orgulho fora e fui lá e comprei o sapato em parcelas. Aí ele falava assim: bom, vocês sabem, espírita e funcionário público só pode usar roupa nova quando vai à casa espírita. Então, o que eu fiz? Eu guardei o sapato para um evento na casa espírita. Eu iria usá-lo a primeira vez na casa espírita. Quando ele ficasse velho, eu ia começar a usar na repartição. Quando ele ficasse mais velho ainda, eu dava para os pobres. Aí ele falou: assim eu fiz. Botei o sapato e fui para a casa espírita. Peguei um ônibus e o ônibus começou a encher. E eu pensava no meu sapato. Alguém vai pisar no meu sapato. E eu dava um passo para trás. E foi enchendo, foi enchendo. Aí daqui a pouco parou na frente dele um homem, parecia um estivador, 120 quilos, enorme. Parou na minha frente e ele falava assim, e eu encolhi o pé para trás, e ele vai pisar no meu pé, ele vai pisar no meu pé. E ele pisou no pé de volta. Aí ele viu aquele pé em cima do sapato dele, cutucou o cara e falou assim: senhor, o senhor está sentindo uma coisa fofa embaixo do seu pé? Aí ele falou: estou, é o meu pé. O senhor podia tirar ele? Pois não, só que ele arrastou o pé. Quando arrastou, rasgou o sapato de camurça. Divaldo falou: não paguei nem a segunda prestação. E aí ele desceu do ônibus, só que ele desceu furioso. Ele disse que na Bahia eles têm um costume, quando alguém faz uma coisa errada, a pessoa faz assim, ó. Quer dizer, ó, eu vi, me aguarde. Ele fez assim pro cara, só que ele falou: eu fiz e corri, com medo do cara bater nele. Só que, passado um tempo, ele estava lá na casa espírita. Quem entra na casa espírita? O estivador, o cara que cortou o sapato dele com a pisada. Aí ele começou a se esconder. Ele falou: pronto, achou onde eu trabalho e vai me pegar aqui, mas vai me bater muito, porque eu fiz aquele sinal para ele. Ele falou: meu Deus, não sei o que, se encolhendo. O homem não lembrava dele. Foi lá para pedir ajuda para a filha, que a filha estava obsediada. E Divaldo foi à casa dele para ver a filha, né? Para fazer o tratamento de desobsessão, e eles se tornaram amigos depois disso. Você vê, né? Tudo a espiritualidade aproveita, né? Ele tinha uma vaidade de ter o sapato, né? O sapato acabou se arrebentando todo lá. A pessoa que fez para ele um mal, que ele achou que era um mal, foi a casa espírita. Ele pôde ajudar aquele senhor e ele se tornou um amigo. Olha como é que a espiritualidade aproveita de tudo. Às vezes acontece uma coisa ruim com a gente fica amaldiçoando aquilo, né? Mas vamos esperar um pouco. Deus tem estradas onde os homens não têm caminhos. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Aí, esse caso primeiro terminado. Um dia, Divaldo foi visitar o Chico, eles eram muito amigos,
E ele era muito jovem ainda, começando na doutrina, né? No trabalho mediúnico. E o Divaldo era muito alegre, como nós falamos agora, né? É muito alegre. E o Chico também. O Chico gostava de piada, ria muito. A gente sempre vê o Chico, as imagens que a gente vê ele, assim, magrinho, pequenininho, todo humilde. Mas quem conheceu o Chico quando ele era mais jovem, dizia que ele era muito alegre, gostava muito de fazer piada. Eu lembro que tem umas pessoas aqui no centro que conheceram o Chico quando faziam parte da mocidade. E essas pessoas dizem que acabava a reunião pública do Chico 2h da manhã, que ele ficava psicografando até quando desce. E depois o Chico dava o braço a essas pessoas e iam levar essas pessoas até as pousadas, as casas que eles estavam, né? Porque vieram participar da psicografia com o Chico. E nisso ele ia conversando, ele ia rindo, contando história, depois de uma noite inteira psicografando, né? Olha o espírito dessas pessoas. Bom, aí Divaldo foi visitar o Chico. Quando ele chegou, o Chico falou assim: Divaldo, eu soube que você casou. Aí o Divaldo falou: não, Chico, eu acho que não, eu não casei não. Aí ele falou assim: não, mas eu soube que você casou. Aí Divaldo falou assim: bom, Chico não mente. Se ele falou que eu casei, eu casei. Agora eu não sei com quem, mas eu casei. Aí ele falou: Chico, olha, eu não sei não, porque eu ainda estou sozinho, mas se você disse que eu casei, tá tudo certo. Ele falou: Divaldo, você não teve um problema no coração? Ele falou: tive. Então, você casou com a dona Angina, Chico. Pô, Divaldo. Aí o Divaldo ficou, aí riu a beça. Ele falou: pior sou eu, que sou bígamo, porque eu casei com a dona Angina e a dona Catarata. E aí eles riam, brincavam, né? Porque eles eram assim, pessoas alegres, apesar de toda a luta que eles tinham, eles colocavam alegria na vida. Porque quando a gente não coloca alegria na nossa vida, quando a gente não faz do que nos acontece uma coisa boa, um exemplo de vida para a nossa mudança, para a nossa esperança na vida, a gente fica triste, angustiado, se fecha. Mais motivos do que o Chico tinha para se entristecer? Doenças, né? Doença cardíaca, aquela catarata que fazia sangrar os olhos e vários outros problemas de saúde. E ele estava sempre rindo, sempre brincando, agradecendo tudo que acontecia a ele. Bom, aí nós temos agora, eu vou guardar o último. Tem um muito bom também. Divaldo teve um problema sério de coração. Sério. Ele teve vários episódios, né? Teve infarto. E o médico falou com ele assim: seu Divaldo, olha, o senhor vai morrer. Se o senhor não mudar de vida, não tem jeito. O senhor tem que se preservar, seu Divaldo. O senhor tem que dormir mais, o senhor tem que ficar mais quietinho, não andar tanto, não falar muito. Aí o Divaldo falou para um baiano não falar. Gente, isso era morte em vida. Aí ele falou: o senhor não pode ficar viajando, o senhor agora tem que mudar de vida, senão o senhor não vai sobreviver. Aí Divaldo falou: bom, o médico falou, eu fui para casa, deitei e fiquei lá, deitado. Faltavam 5 minutos para começar a reunião pública e Divaldo deitado na cama. Aparece Joana de Ângeles. Divaldo, o que aconteceu? Você não vai lá para o centro para fazer a reunião? Aí Divaldo fala: não, minha irmã, não vou não. O médico falou que eu não posso. Por que você não pode? O médico falou que eu estou 95% morto. Ela falou: levanta, Divaldo, vai trabalhar, que eu estou 100% morta e estou trabalhando. Aí foi um exemplo que ele tomou, né? Porque ele levantou e foi para a reunião dele e ainda durou muitos e muitos anos. Por quê? Nós temos que ser pessoas preciosas para a espiritualidade. Ele tinha uma tarefa. Ele tinha uma tarefa muito importante. E a espiritualidade ia cuidar dele como cuidou de todos os médios que necessitavam fazer uma tarefa.
cuidam, fazem cirurgias, amparam, fortalecem, intuem os médicos para resolver aquela questão. Então, não há nada perdido. Se um médico chega para você e fala assim, você está nas últimas, você tem uma doença terminal. Não, a última palavra nunca é do médico. Nunca é do médico. Deus dá a última palavra. Só Ele pode dizer que se chegou a sua hora, se não chegou. Né? Acontece muito disso. Tem um caso do Chico muito interessante que diz que um homem era trabalhador da casa espírita, morava em outra cidade e ele estava com câncer. O médico falou que era terminal, que ele ia desencarnar, não ia demorar muito. Ele falou, não, eu quero me despedir do Chico, eu vou lá para falar com o Chico. Então ele era muito alto, mas já estava muito debilitado e ele foi sendo amparado. E ele chegou no Chico e falou, Chico, eu vim aqui porque o médico disse que eu estou nos meus últimos momentos aqui na Terra, vou desencarnar, então eu vim me despedir de você, Chico, porque você é meu amigo, eu gosto tanto de você. Aí ele falou assim, quem disse que você vai desencarnar? Ele falou, o médico, Chico, disse que eu vou desencarnar. Aí ele falou assim, meu irmão, dá cá um abraço. Chico abraçou o homem e ali naquele momento surgiu cheiro de flores e esse homem foi embora e a espiritualidade cuidou dele e esse homem se recuperou e voltou um tempo depois para falar com o Chico que estava recuperado do câncer. Então quem dá a última palavra é Deus, né? E aí, eu comecei essa história mesmo? Da história do morro. Bom, aí eu vou contar, eu acho que foi a melhor história que eu ouvi do Divaldo. Divaldo estava na África, fazendo uma série de palestras. E aí, ele estava no hotel, no restaurante, ele sentado à mesa com vários amigos que o acompanharam nessa viagem, dessas várias palestras. E aí tinha um garçom servindo as mesas. Joana aparece para Divaldo e fala para ele, Divaldo, abraça o garçom. Olha, eu e Divaldo. Aí ele falou assim, não, lamento muito, eu vou não, senhora. O que as pessoas vão pensar? Eu abraçar um homem? Ele está servindo a mesa, eu vou abraçar por quê? Divaldo, abraça o garçom. A senhora me desculpe, mas eu acho que eu não vou fazer isso não. Abraçar ele não tem motivo para isso. E ele começou na cabeça dele, por que eu vou abraçar o garçom? As pessoas estão sentadas do meu lado, vão achar que eu estou doido. Como é que eu abraçar o garçom do nada? E ele contando a história. E ele lá argumentando, e depois ele chegou para o garçom e falou assim, por favor, o senhor podia me trazer um bule de leite quente? A garçom, pois não. Foi lá e trouxe o bule. Quando ele botou o bule em cima da mesa, o Divaldo falou assim, muito obrigada. Em agradecimento, vou lhe dar um abraço. Levantou e abraçou o garçom. O garçom ficou duro, nem se mexia. Ficou que não sabia o que fazer. Saiu de lá trôpego. E o Divaldo falou, pronto, fiz o que a senhora mandou. Eu abracei o garçom. Só que no dia seguinte, aí eles fizeram a refeição deles, fizeram as tarefas daquele dia. No dia seguinte, Divaldo amanheceu com desconforto estomacal. Aí ele falou para os outros amigos, por favor, vocês vão, porque eu acho que de manhã eu vou ficar aqui deitadinho, porque eu estou com um problema no estômago. Ele falou, uma coisa que eu tenho sempre, mas eu vou melhorar. Nisso que os amigos desceram no elevador do hotel, esse garçom chega e pergunta, Mr. Franco. Aí ele falou, não, Mr. Franco está no quarto porque está com um problema estomacal. Aí ele, sim. Daqui a pouco, Divaldo deitadinho, de pijama, ouve uma batida na porta. Vai atender, é o garçom. Com um carrinho cheio de chás e bolachas, biscoitos, torradinhas, para ajudar o Divaldo.
E aí o Divaldo fala assim, eu detesto tudo, detesto chazinho, detesto bolachinha, mas ele entrou com aquilo tudo, eu deixei ele entrar, de pijama, do jeito que eu estava. A pessoa entrou com um carrinho. Aí quando entrou, esse homem foi e se ajoelhou aos pés do Divaldo. O Divaldo falou, o que é isso, meu irmão? Aí ele falou, seu Divaldo, Mr. Franco, que ele chamava. Mr. Franco, naquele dia, eu cheguei em casa e falei para minha esposa, hoje foi a primeira vez que um homem branco me tocou. E a esposa dele ficou estarrecida, porque ele era um homem negro. Na África existe um apartheid, né, que os brancos não podem estar com os negros. Aí ele falou, e esse homem me abraçou. Mr. Franco, ontem eu ia ser demitido deste meu emprego. Eu estou com câncer na próstata, com metástase nos ossos e no pulmão. O sindicato ao qual eu pertenço não permite que os meus empregadores paguem o meu tratamento. Então, eu ia sair daqui ontem e eu ia me matar. Porque eu não queria que a minha família se endividasse com o meu tratamento, que não seria suficiente. E eu tenho 2 filhas. E eu ia sair daqui e ia me matar. E o que o Senhor fez por mim, eu não consegui fazer isso. O meu impacto foi tão grande que eu não consegui fazer isso. Aí Divaldo falou assim, imagine, eu já estava chorando também, já me ajoelhei nos pés dele, eu fiquei os 2 abraçados, e eu falei com ele, você me permite que eu chame você de filho? Que agora você é meu filho espiritual, é meu filho do coração. Aí eles ficaram algum tempo ali, conversaram bastante e tudo, e ele perguntou, Divaldo, Mr. Franco, qual é a sua religião? Ele falou, olha, é muito difícil eu explicar para você qual é a minha religião. Quando eu chegar no Brasil, eu vou enviar livros para que você possa entender o que é a minha religião. Bom, terminou ali, no dia seguinte, ele ia embora daquele hotel. Mas Divaldo conversou com aqueles amigos que foram com ele na caravana. E esses amigos falaram para o Divaldo, seu Divaldo, fique tranquilo, nós vamos pagar todo o tratamento dele. Aí aparece Joana de Ângeles e fala, Divaldo, esse homem vai ser curado do câncer, porque nós temos interesse nele. Ele vai ser um divulgador da doutrina espírita aqui na África. Aí, quando o Divaldo sai do hotel, chega o garçom com a esposa e as 2 crianças para apresentar para o Divaldo. E Divaldo entrega a ele um envelope com dólares americanos, né, que valia mais do que a moeda local, para que ele pudesse iniciar o tratamento de câncer. Este homem ficou bom do câncer, como dizia Joana de Ângeles, porque os espíritos não mentem, ele ficou bom. E os livros que o Divaldo mandou para ele ficou tão impactado pela doutrina espírita que ele se tornou mesmo um divulgador da doutrina espírita. E Divaldo se comunicou com ele a vida toda, né, mandando livros e sabendo das coisas, o que ele estava fazendo lá, instruindo, visitando outras vezes. Aí a gente começa a pensar, né? Tudo o que acontece na nossa vida a gente tem que tirar lição, né? O Divaldo obedeceu aos espíritos, deu um abraço, um simples abraço, e aquele abraço desencadeou uma história que foi impactar a vida daquele homem, a família daquele homem, a comunidade onde ele estava inserido, o país onde aquele homem vive. Apenas é uma pequena coisa que a gente faz. É um abraço numa hora certa. É você só ouvir o que a pessoa precisa falar, sem querer fazer discursos com a vida dela. Só ouvir.
Quantas pessoas comentam, eu gosto tanto de fulano que na hora em que eu precisei, ele não me julgou. Ele simplesmente me escutou. Ele não disse que eu estava errado, que eu estava certo. Ele me acolheu. Ele me indicou um caminho. Quantas pessoas chegaram à casa espírita por um amigo? O amigo fala, eu vou lá na casa espírita, você quer ir comigo? Há 40 anos atrás, eu combinei com uma amiga de encontrar com ela lá na porta, no portão, para visitar essa casa espírita pela primeira vez, uma segunda-feira. Outubro de 84. Combinei com ela lá na porta. Ela só foi aparecer muitos anos depois. Eu entrei aqui sozinha, vontade de entrar não tinha não. Eu falei, gente, esse corredorzão, né? Ninguém ali na porta. Eu olhei e falei, vou ou não vou? E essa é minha amiga que me chamou, falou, vamos, Del, é perto da sua casa. Eu morava aqui na Silva Jardim. Vamos lá. Eu vou com você. Só que ela não veio. Quando eu estava pensando, entro ou não entro, vou ou não vou, aí apareceu o seu Alcídio, marido da dona... Fugiu o nome dela. Uma senhora aqui da casa que estava fazendo a palestra. Essa senhora foi muito importante na minha vida. Vou lembrar o nome dela até terminar a palestra. Essas coisas, a gente vai ficando mais velho, apaga umas coisas da cabeça, gente. Mas aí ele falou comigo assim, a senhora quer entrar? Pode entrar. Seu Alcídio é uma pessoa muito simples, mas muito amoroso. Aí ele falou, pode entrar, com aquelas mensagenzinhas que a gente distribui aqui na porta daqui de cima. Antigamente distribuía lá no portão. Eu acho que era mais difícil, né? Tinha que pegar a pessoa lá no portão. E aí ele falou, sabe, quer entrar? Aí eu falei assim, não, eu queria conversar com alguém. Queria conversar, né? Falar o que é aqui, o que eu ia fazer aqui. Aí ele falou assim, não, a senhora pode entrar. Entra lá no salão, senta. Eu sentei bem aqui, nesse cantinho de cá. Senta, e a minha esposa é que está fazendo a palestra. Dona Altair. Muito obrigada, amigos. Me sopraram aqui. Dona Altair. Pessoa maravilhosa. Dona Altair dirigia todas as reuniões públicas da casa. Dirigia todos os estudos. A reunião mediúnica. Era uma pessoa espetacular. Ela era tia do Fernando Vinícius. Aí Dona Altair estava aqui fazendo a palestra. Muito pouca gente. Naquela época, na segunda-feira, só via as pessoas de muita idade, que estavam aposentadas. Aí vinham. Inclusive, a primeira vez que eu fiz palestra aqui, dormiu todo mundo. Gente, tinha gente que dormia assim. E aí eu falei com o Beto, dormiu todo mundo. Falou, Bela, você tem que se movimentar. Tem que se movimentar, que é depois do almoço, todo mundo está cansado, né? Agora já não é assim, né? Mas naquela época era. Bom, eu sentei, terminou a reunião, conversei com a Dona Altair. Dona Altair me acolheu, falou que eu precisava vir à reunião pública, tomar passes e depois assumir alguma tarefa. Então foi assim que começou. Com um combinado de um amigo, que o amigo não veio, e o seu Alcídio que me fez entrar na casa. Então a gente pode fazer a diferença na casa, na vida de uma pessoa. A gente pode fazer a diferença. A gente pode sugerir, a gente pode envolver com carinho, a gente pode orar por aquela pessoa. Quantas pessoas que a gente vê que está precisando de um direcionamento, está precisando mudar alguma coisa na sua vida, talvez ele não tenha nem coragem para isso, mas a nossa oração faz a diferença na vida dela. Vamos orar com fé, pedir para o equilíbrio daquela pessoa, para que ela tenha ouvidos para a espiritualidade, que a espiritualidade possa envolver aquela nossa irmã, aquele nosso irmão, para que ele possa vir. Talvez não venha naquele momento que você está orando, mas persevere. Ele vai vir, como a minha amiga.
agora no plano espiritual. Ela voltou para o plano espiritual. E foi uma amiga amada, querida, uma professora maravilhosa, trabalhava com crianças especiais. Mas naquele momento não era para ela. Naquele momento era para mim. Eu é que tinha que estar aqui. Né? Então, como Divaldo, que de uma pequena coisa a história cresceu e ele guiou a vida dele por tantos caminhos que ele não podia nem suspeitar, nós também podemos. Deus espera muito de nós. Os nossos espíritos amigos, nosso anjo guardião, aquele querido que a gente esquece que ele existe. A gente não ora por ele. Ore pelos seus anjos guardiões, porque eles se comprometeram no plano espiritual a estar com você até o último instante da sua existência presente. Não se sintam abandonados em nenhum momento. Orem por eles. Peça que ele intua, que ele te oriente, que ele te guie, que ele converse com você durante o sono. Quantas vezes a gente dorme com um problema na cabeça e fala, como é que eu vou resolver esse problema? Meu Deus! Aí o youtuber fala com o universo. Não precisa falar com o universo, não. Conversa com o seu anjo guardião. Conversa com ele, meu anjo, por favor, me ajude, me oriente, me dê uma ideia para que eu possa sair desse problema. E quando você acordar no outro dia, pode prestar atenção, vai ter uma ideia na sua cabeça que não estava quando você dormiu, não. Não estava contigo. Você vai acordar com uma ideia e fala, puxa, de noite eu tive uma ideia boa. Não, você não teve nada. Seu anjo guardião foi que deu uma mãozinha para você. Então, meus irmãos, vamos agradecer a vida, como fazia Divaldo. Agradecer a vida, encontrar alegria em tudo que nos acontece, em tudo mesmo. Porque até as coisas que nós achamos que foram ruins para a nossa vida, fizeram com que nós sejamos o que nós somos hoje. As nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos nos transformaram em quem nós somos hoje. E só por estarmos aqui, buscando a verdade da doutrina espírita, só por estarmos aqui numa tarde de segunda-feira, já mostra que tudo que nós passamos valeu a pena. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos guie. Nós agradecemos a Delma o estudo da tarde, como sempre, maravilhoso, né? Agora nós vamos pedir ao nosso irmão Eduardo para fazer a nossa prece e depois a gente vai dar um aviso, só tem um aviso antes do passe, tá bom? Senhor, nosso Pai, Jesus, nosso irmão mestre, agradecemos essa nova oportunidade de estarmos aqui nesta casa de amor e paz e ouvirmos essa palestra tão esclarecedora, tão animadora que nossa irmã Delma fez. Pedimos, Senhor, que lhe tenhamos sempre no nosso coração e no nosso pensamento. E procuremos tornar real os seus ensinamentos, não só aprendizado, mas também em realidade. Pedimos ao nosso mentor, nosso anjo da guarda, que nos acompanhe agora quando voltarmos para casa, nos protegendo, nos guardando, nos orientando e nos livrando de todo perigo que possa aparecer. E possamos chegar em casa felizes, tranquilos e espalhar esse clima gostoso, essa vibração maravilhosa que nós temos aqui, espalhar em toda a vizinhança. Senhor, estamos sempre contigo, esteja sempre conosco.